Olá, bem-vindo a esse screencast do programa Profissional 5 Estrelas. Nessa apresentação nós vamos ver as funcionalidades do DNS do Windows Server 2008 para o Active Directory. Aqui eu estou com uma máquina virtual onde eu tenho o Windows Server 2008 instalado. Eu tenho aqui já o serviço do DNS implementado em um controlador de domínio. Vamos dar primeiro uma observada aqui nas zonas, né? Expandindo aqui o Forward Lookup Zones, a gente tem essa zona mcpbrasil.local, que é a zona que contém os registros para o domínio, né? Se nós observarmos aqui, ó, nós temos um registro para o servidor mcp-srvdc01, que é justamente o Domain Controller. Na apresentação nós falamos a respeito dos registros do tipo SRV, que são os registros de serviço. Esses registros estão todos aqui nessa zona também. Se a gente expandir um pouco mais aqui, a gente vai poder encontrar esses registros. Por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui no DNS Domain Zones, dentro de sites, a gente tem lá o nome do site onde esse servidor está instalado. Aqui a gente tem o registro para TCP, e aí a gente tem um registro do tipo Service Location, né, apontando aqui que esse servidor é um servidor LDAP para esse domínio, né. Vamos dar uma olhada aqui com mais atenção nas propriedades do registro. Ok, então aqui nas propriedades do registro a gente tem lá qual é o serviço que está sendo utilizado, qual é o protocolo, tem aqui um campo de prioridade, um campo de peso e a porta desse serviço, né? No caso do serviço LDAP ele usa a porta 389. Aqui a gente tem esse campo de peso porque a gente pode ter múltiplos registros do tipo SRV para um mesmo serviço e a gente pode de certa forma priorizar desses serviços. A gente pode indicar para que sempre a resposta do serviço de DNS seja para um registro específico, aumentando o peso que ele tenha. Outra coisa que a gente mencionou na apresentação foram as propriedades que a gente tem para as zonas de DNS. Vamos dar uma olhada nas propriedades dessa zona aqui que foi criada. Bom, se nós observarmos aqui, a primeira aba que a gente tem nessa aba General é onde a gente diz se essa zona está ou não integrada ao Active Directory, né? No caso aqui, essa zona ela está sim integrada ao Active Directory. Aqui a gente pode até mudar esse comportamento das zonas integradas ao Active Directory, né? Vou, por exemplo, clicar aqui em mudar. Poderia remover essa opção aqui para ele armazenar as informações numa zona do Active Directory, da zona no Active Directory, e aí ele passaria a ser uma zona primária, né? No caso aqui eu vou voltar essa zona para a zona integrada ao Active Directory para a gente se aproveitar da facilidade que a gente tem de armazenar as informações a respeito dessa zona lá no Active Directory, se aproveitar do processo de replicação, entre outras coisas. Falando em replicação, aqui a gente pode mudar também o escopo da replicação. Aqui a gente pode dizer para quem que a gente quer replicar essa informação de zona que está dentro desse servidor DNS, né? Ela pode ser replicada para todos os servidores de DNS na floresta, todos os servidores de DNS no domínio, ou todos os controladores de domínio deste domínio. Tá? Então, com isso a gente tem inclusive compatibilidade com um ambiente com Windows 2000. Tá? Aqui também a gente pode falar para o servidor DNS como que a gente quer que ele funcione em relação às atualizações dinâmicas, né? A gente tem a possibilidade de não aceitar nenhum tipo de atualização dinâmica, essa é a configuração que a gente tinha aqui. A gente pode configurar o servidor para aceitar atualizações não seguras e seguras, e também pode configurar o servidor para aceitar atualizações somente seguras. Como a gente viu na apresentação, quando a gente configura aqui para somente seguras, ele vai primeiro negociar com o cliente para permitir somente conexões de usuários que tenham, ou de computadores que tenham uma conta lá no Active Directory, né? Somente registros dinâmicos desse tipo de computador. Nós falamos lá na apresentação também das transferências de zona. Vou clicar nessa tab de transferências de zona para a gente poder identificar as configurações que a gente tem aqui. Aqui ele não está configurado para permitir transferências de zona. Eu vou até fazer uma demonstração aqui para a gente poder identificar o impacto disso, né?
Quando ele não está configurado para permitir transferências de zona, mesmo que um servidor seja configurado como secundário, ele não vai conseguir obter as informações de zona deste servidor aqui. Vou dar um exemplo disso usando o NSLookup, uma ferramenta que a gente também mencionou anteriormente, que permite que a gente faça troubleshooting de servidores DNS. Então vou rodar o NSLookup aqui, ele se conectou no servidor local, e aí eu vou fazer assim, vou dar um ls mcpbrasil.local, para que ele liste todos os registros que estão dentro desse domínio. Aí ele fala assim, não posso listar esse domínio, a query que você quis fazer aqui, ela foi recusada. Então ele fala aqui, ele não pode fazer transferência de zona para o seu computador. Se eu simplesmente fizer uma modificação aqui, permitindo a transferência de zonas para qualquer servidor, esse comando ls, vou aplicar aqui, né, para que esteja valendo, esse mesmo comando vai me retornar todos os hosts que estão configurados no meu domínio. Tá? Então, basicamente é isso que ele faz, é permitir ou não que um outro servidor se apodere das informações que estão lá no servidor DNS para poder servir essas informações para os seus clientes. Vamos voltar aqui para as propriedades da transferência de zonas e vou voltar aqui para a configuração padrão. Não estou permitindo a transferência de zona para ninguém. O que a gente pode fazer? Se a gente quiser tornar esse processo mais seguro, a gente pode configurar aqui, permito que sejam transferidas as informações da minha zona, mas eu vou permitir somente para servidores que estejam listados nessa tab de cima aqui, nessa tab Name Servers. Vou clicar aqui para a gente visualizar. Eu só tenho um servidor aqui, que é o meu próprio servidor. Eu poderia adicionar outros servidores aqui para poder cumprir com esse requerimento aí da transferência de zonas. Tá? Ou então, eu posso vir aqui e posso descrever quais são os servidores para os quais eu quero fazer a transferência. Então eu venho aqui, mando editar, e aí nessa edição eu acrescento, vamos supor que eu tivesse lá um IP 192.168.110, por exemplo, que fosse um servidor de DNS. Tá? O que ele está tentando achar, na realidade não existe esse servidor, ele não vai conseguir resolver esse nome. Tá? Mas seria esse o processo para a gente poder incluir um servidor aqui. Então ele foi lá, colocou 192.168.110. Se esse servidor tentar ir lá e fazer a obtenção das zonas, ele vai conseguir. A gente comentou também, lá na nossa apresentação, a respeito das propriedades do servidor, que são interessantes para a configuração do Active Directory. Vou acessar aqui as propriedades do servidor. Nas propriedades do servidor, a gente falou dos forwarders. Aqui em forwarders, a gente pode identificar os endereços IP dos servidores DNS, os quais esse servidor que a gente tem atualmente vai utilizar para poder resolver queries de DNS que ele não possa resolver sozinho. A gente pode, por exemplo, incluir aqui o endereço IP do nosso provedor de internet, por exemplo. No mesmo esquema, clico lá em editar, coloco aqui o endereço IP. O que ele vai fazer? Quando ele não puder resolver um nome, ele vai mandar essa informação para esse servidor, ao invés de tentar sair para a internet para resolver esse nome. Né? Caso eu não tenha nenhuma informação aqui, o que ele vai fazer por padrão? Ele vai usar os servidores que estão aqui nessa aba root hints, tá? Que são esses servidores que estão listados aqui. Lá na apresentação a gente explicou um pouquinho a respeito deles. Ele vai usar esses servidores que estão listados aqui para poder sair para a internet para resolver os nomes que eles tenham necessidade. Tá? Então essas são algumas configurações do servidor que são interessantes. Deixa eu fazer mais uma demonstração aqui para a gente encerrar, ainda a respeito dos registros dinâmicos. Né? O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou mostrar as configurações da placa de rede. Vou entrar aqui no Network Sharing Center. Vou entrar aqui no gerenciamento de conexões de rede. E vou entrar aqui nas propriedades da placa de rede. Aqui nas propriedades do TCP/IP, a gente tem dentro aqui das configurações de DNS, essas configurações aqui onde a gente pode dizer como que o nosso servidor vai se registrar no DNS. Né? Aqui ele está configurado, olha, registre a conexão
o endereço dessa conexão no DNS. Tá? Ele já está com essa configuração aqui. O que eu vou fazer aqui para a gente tentar visualizar o processo dos registros de DNS dinâmicos? Eu vou acessar aqui o DNS e eu vou excluir esse registro. Tá? Isso aqui é interessante para demonstração, tá? Mas não é interessante que você faça isso no seu ambiente de produção. Tá? Apaguei esse registro específico aqui que a gente viu. E aí eu vou fazer um processo aqui, eu vou só desabilitar e habilitar a placa de rede. O que ele vai fazer quando a gente habilitar a placa de rede novamente aqui nesse servidor? Ele vai se registrar novamente no DNS. Tá? Então a placa está como desabilitada. Agora eu vou habilitar novamente a placa. E aí nesse processo ele tem que registrar automaticamente essa placa, o IP dessa conexão lá no servidor de DNS. Como ele é um domain controller, ele vai criar o registro SRV. Tá? Então agora a placa está aí como habilitada. Vai identificando a rede, já vai aparecendo normalmente. E aí vamos dar uma olhada aqui no servidor de DNS para ver se ele já refez o registro. Eu vou mandar ele dar um refresh aqui. E agora sim, ele já aparece aí com o registro, né? Aqui tem o horário do registro, foi feito agora há pouco. Tá? Então aqui eu tenho o registro feito novamente com as mesmas configurações. Tá? Então essa é só uma demonstração para a gente saber como funciona a questão do registro automático, tá? O registro dinâmico. Bom, nessa apresentação então a gente viu as configurações do servidor de DNS para o Active Directory. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte na sua prova do Profissional 5 estrelas.